Olá, boa noite para todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Começando aí uma nova live importante para todos. Mas antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu tenho aqui uns recadinhos para passar para vocês. Esses recadinhos, eles são assim bem especiais, porque, pessoal, eu não estou podendo mais, através do YouTube, comentar sobre política, porque senão meu pescocinho vai para guilhotina. E nós estamos fazendo isto somente através do nosso canal, nossa plataforma do Ergon Play. Ontem mesmo eu fiz uma live de mais de 1h30, posicionando as pessoas sobre os acontecimentos que estão aí. Foi, assim, um assunto bem profundo, bem interessante para transmitir tranquilidade, transmitir paz para todos e certeza que o que está por vir é maravilhoso. E o que está aí vai sair daí. Então, o que está acontecendo no nosso país é apenas o que está sendo permitido acontecer, é apenas para aqueles que fazem assim entenderem quem é este governo que está aí. Então, eles estão se mostrando. Então, fiquem tranquilos, porque está indo tudo bem. Teremos uma virada pela frente. Mas vamos agora falar sobre assuntos assim mais profundos. A nossa convidada de hoje, a Titi, Antonelli, adivinhem quem ela é? Ela é filha de uma pessoa que vocês conhecem muito, que é a Emília Quiroga. Então, a Titi é uma pessoa muito especial, muito querida, e tem um recado muito importante, muito bonito para passar para vocês. Então, vou aqui convidar a nossa querida Titi para que apareça para todos nós. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. É um prazer muito grande, uma honra poder estar aqui com você, conversando, Ergon, com todos vocês. Gratidão pela oportunidade. E eu, assim, estou muito feliz de poder iniciar essa jornada aqui com vocês. Muito bom, seja bem-vinda. Então, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? Então, ou seja, tem a quem puxar, né? E, então, é muito legal isso de se ter uma filha assim, seguindo os nossos passos, né? Eu, no meu caso, não seria filha, seria filho, né? Eu tenho 2. Então, de certa maneira, cada um deles tem o seu trabalho, né? O mais novo trabalha com eventos corporativos, eventos muito grandes, e o outro mora na Alemanha e trabalha com análise de sistemas e desenvolvimento de software para uma grande empresa lá na Alemanha. E espero que ele volte para o Brasil, está querendo voltar, então eu já joguei meu lacinho para participar conosco nesses projetos todos aqui. Aliás, nós temos aqui um monte de projetos em andamento que estão preparados aí para entrar em campo e vai dar trabalho para muita gente, principalmente para a área de comunicação. Então, você já de antemão está convidado. Gratidão por mais esse presente. Então me fala um pouco para nós aí sobre você.
Então, na minha trajetória, eu fiquei bastante tempo estudando a parte de roteiros e de linguagem, né? Linguagem subliminar, línguas arcaicas e terapias bioenergéticas, né? Principalmente a parte de tecnologias ancestrais, que me chama muito, né? Porque muito do nosso futuro está no nosso passado, né? A gente vive a nossa trajetória no tempo. Muito mais do que todo mundo acredita. Muito mais. Não é? Exatamente. Porque cada um é hoje o resultado do que ele já foi. Então, ele se apresenta na nossa perspectiva atual de vida, trazendo os resquícios, né, de tudo que ele já foi, um pouco de cada coisa. Algumas coisas mais, outras menos. Mas é bem isso aí que você falou. É. Fica ecoando, né? A gente traz no nosso DNA muitas histórias, né? Muitas gerações. E se nós estamos todos aqui é porque todos esses ancestrais passaram por muitas coisas, né? Viveram, erraram, aprenderam, caíram, levantaram. Então, cabe a nós honrar o que precisa ser honrado e que muita coisa está oculta e filtrar o que não precisa mais se repetir enquanto um padrão. Então, a partir desses estudos, eu uni essas bases, né, de terapia bioenergética, roteiro e línguas, a parte de estudo de linguagem, o impacto da linguagem no comportamento humano, e desenvolvi um projeto que se chama Conexão Jardim. Uhum. E esse projeto, ele vai iniciar a partir desse workshop que vai acontecer agora no próximo fim de semana, e a gente vai iniciar pelo início, que são as nossas janelas, né? Uhum. Então, é por onde a gente recebe e a gente não aprofundou, então está tudo muito subutilizado. Então, por esse motivo, eu vim trazer de forma um pouco mais aprofundada esse tema dos sentidos. Perfeito. Seria isso. E é uma linha, assim, muito especial. E você está fazendo esse trabalho há quanto tempo? A parte bioenergética, desde sempre, né? Desde que eu nasci. Enfim, minha mãe, ela é uma referência muito forte. Verdade. E ela, graças a Deus, eu tive a oportunidade de tê-la como mãe e isso me abriu um horizonte imenso. Então, eu vim trabalhando a parte das frequências de brilho, aromaterapia, dança, né, praticamente a vida toda, mas a dança não enquanto um estudo estético, né, eu passei por todos os processos, mas enquanto uma questão terapêutica, né, histórica. E a parte de frequências de brilho, principalmente. Né, coisas bem antigas mesmo, né, da Índia antiga, ali da época dos Sumérios, onde a gente tem contato ali, é uma coisa bem rara, mas os estudos vêm bastante do aramaico proto-cananeu, que é uma língua que vem 70 línguas antes do hebraico. Então, ele traz para a gente uma sabedoria muito profunda, porque são apenas 22 letras e elas se revelam em todas as coisas. E enquanto tecnologia funciona muito bem, porque tudo que vem dessa linguagem, desses estudos, traz uma perspectiva histórica à luz da interioridade, através de códigos. E daí nós começamos a entender as nossas forças internas e como que a gente interpreta o que vem de fora. Como nós não fomos capacitados para usar os nossos sentidos de uma forma eficaz, né, para sermos livres, para conseguirmos realmente desfrutar da vida e caminhar de uma forma evolutiva, conscientes da conexão que temos entre todos nós, né, de uma forma prática, eu senti essa urgência de trazer isso, né, a parte do uso dos sentidos mesmo, que eu acho que é o início. Aí temos daí para frente uma jornada que vai caminhar partindo das línguas arcaicas. Muito bom. É muita língua, né?
processo assim meio linguarudo. Mas é importante isso, porque a língua, ou idiomas, né? Cada povo tem um idioma diferente, esse idioma, ele se desenvolveu em cima da cultura daquele povo, e, então, o idioma representa muito o que o povo é, como é que ele é, porque é o resultado do que eles já vem sendo há muito tempo. Então, se vocês tomar por base esse tipo de estudo, realmente vai dar um perfil, assim, do conhecimento, do histórico cultural, político, social e tudo mais, de cada povo, né? E o Brasil é uma salada russa, né? Aqui é complicado, porque tem raça de tudo quanto é jeito. Cada brasileiro aqui, você vai olhar o DNA dele, tem de negro, de japonês, de chinês, tem de tudo. Então, tem que, olha, pega todos esses idiomas, bate no liquidificador e sai o português. Não é? Pois é, há estudos que dizem que o Brasil, inclusive, é um fractal, né? É como se pegasse o mundo inteiro, botasse no liquidificador, ou seja, o que der certo aqui, né? O português do Brasil, inclusive, ele é distinto do europeu, porque ele tem mais influência das línguas africanas e das línguas indígenas, que nós sabemos que são bem mais antigas do que a gente pode imaginar, né? E a parte até de como você mesmo trouxe essa questão, a língua ela é viva, né? Então ela fala da cultura, ela fala de como o povo vê as coisas, de como o povo entende as coisas. Então, a parte estrutural do português do Brasil tem algumas características muito, muito peculiares, que faz do Brasil especial, como nós já sabemos, né? Verdade. Assim, para poder ser modelo para muita coisa aí no mundo. E o Brasil, eu estou assim puxando esse assunto, né? Porque tanto eu como sua mãe tem vindo fazendo um trabalho longo sobre o Brasil, sobre a origem do Brasil lá atrás. Porque todo mundo pensa que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Nada a ver. Nada a ver. A cultura que foi colocada para as pessoas, ou seja, a educação em cima desse assunto, de que o Cabral saiu de Portugal, que estava indo para a Índia, que deu um vento forte, que se perdeu lá e acabou aparecendo por aqui. Então, isso é uma história inventada, porque não foi bem assim a coisa, foi bem diferente. Não. E o Brasil, antes da chegada dos portugueses aqui, ele já tem uma história incrível antes, uma longa história, que é uma história que também influencia tanto na parte cultural dos povos, como também influencia tudo ocultamente nos destinos do nosso país, né? Então, na parte terapêutica das pessoas, quando você se aprofunda nisso, como você está fazendo, vai descobrir muitas causas de situações que ocorrem com as pessoas e que a medicina e nem mesmo a psicologia sabem disso. Então, é muito importante esse levantamento todo aí dessa questão das origens para interpretar o momento atual nosso aqui, que é um momento de virada, né? Um grande momento de virada enorme que está acontecendo. E você fala sobre, faz uma comparação em relação às funções ocultas dos sentidos e o arco e flecha. Como é que é isso? Então, na verdade, por que eu trouxe a questão do arco e flecha? Essa questão é bem ancestral. Vários e vários povos usavam isso.
né, para poder sobreviver, para poder, enfim, comer e tudo. O arco e flecha, ele traz para a gente um código muito interessante, que é a contração e a expansão. Como é que nós interpretamos as contrações? Nós tornamos as dores condenações. E as dores, elas não são condenações. A condenação é quando a gente se permite entrar no looping do sofrimento. A contração, ela é necessária para que aconteça um impulso, para que você tenha um foco e um direcionamento para a flecha enquanto legado, né? Não para ferir alguém, mas enquanto legado, no sentido de você deixar marcado algo que seja maior que sua própria existência. E isso é uma necessidade profunda de todo ser humano. A gente quer deixar um rastro que seja bem lembrado. No fundo, todo mundo quer isso. Todas as coisas que nós buscamos, no fundo, são para que nossas relações sejam mais saudáveis e que nós tenhamos esse direcionamento, esse foco. Então, a contração, quando ela representa a dor, ela, quando a gente está usando os sentidos e aguçando os sentidos e sendo auto-observadores, a gente consegue compreender que aquilo ali tem uma potência oculta, dependendo da forma que você recebe aquela contração, porque a dor, ela vem e ela passa. A natureza, ela não está estável e não está, vamos dizer assim, num mar de rosas o tempo todo, pelo contrário, ela está sempre recebendo golpes, vamos dizer assim, né? Ela está sempre se superando e passando por vários desafios e várias necessidades de ajuste, de adaptação. Então, conosco não seria diferente. Onde que entra o auto-acorrentamento da gente? É porque nós começamos a contar histórias para nós mesmos, em looping, partindo de uma perspectiva nossa, e ao longo do tempo acabam havendo omissões, distorções, de uma situação em que houve uma dor e que ficou lá, só que ela não fica lá, ela fica aqui te prendendo numa frequência X, e você acaba deixando passar oportunidades e mensagens que a vida vai trazendo, porque você está preso na frequência daquela reclamação, daquela história que está ali na sua cabeça. Então, o que acontece? Se você não se atenta e não usa a contração onde está ali oculto o direcionamento, e usa aquilo para se fortalecer, o seu rastro, o seu legado se perde, né? Então, é a questão do uso do tempo e a forma como você interpreta os momentos de dor, de restrição, a capacidade que você tem de enxergar o que aquilo ali está te trazendo para gerar uma potência, né? Para gerar um aprendizado e uma forma diferente de ver a vida. Seria alguma coisa em torno disso, né? Em torno daquela frase, pedir-vos será dado, né? Quando, na verdade, o que pede não é nossa mente, o que pede é, eventualmente, essa parte nossa que está contando essas histórias em looping, e às vezes gerando uma mensagem vibracional que vai trazer para mim um desafio. E eu preciso reverter aquilo, eu preciso dar a outra face, vibracionalmente, para que aquilo não se repita enquanto desafio para mim. Então, é aí que você toma posse e você passa de fase, vamos dizer assim. Então, essa seria a metáfora, né, entre o arco e flecha, que é uma coisa ancestral nossa, vistos como uma força que vai além da caça, né, que vai além do alimento. É a nutrição anímica mesmo, para que você suba esses degraus. Seria mais ou menos isso. Perfeito, uma bela representação. Que as pessoas têm uma tendência assim a ser sempre tipo, eu vou dar um exemplo. Quando você vai calçar o sapato, entra uma pedrinha bem pequena lá. A atenção do corpo todo fica naquela pedrinha lá, porque fica doendo, né? E isso tira o foco dela de outras coisas. Então,
quando temos uma questão em nosso corpo incomodando, doendo, coisa desse tipo, a atenção do corpo todo fica voltado para aquele ponto lá. Então, isso também equivale para, não para questões de dor física, mas para problemas da vida, né? Uma frustração, um arrependimento, um sentimento, enfim, em relação a outras pessoas, um sentimento não bom, e que ela fica ali ruminando aquele problema, né? Não aprendeu a soltar aquilo. Ela fica ruminando, né? Vira, volta no mesmo ponto, vai, volta no mesmo ponto. Não é assim? E aí ela não consegue encontrar a resposta, porque fica muito racional aqui. A mente fica o tempo todo, não consegue dormir de noite, não consegue ter prazer em nada, começa a perder apetite, perde sono, perde tudo. E é difícil de lidar com isso. Não é fácil, não é? Porque as pessoas, mesmo para quem estuda esse tipo de coisa, você sabe como é que é, a gente sabe que não é fácil de se livrar. Mas é muito mais difícil de administrar essa situação quando você não sabe nada, né? Porque aí parece que é o fim do mundo, é uma catástrofe. Acabei de ver uma pessoa falando, eu estou perdendo as esperanças aqui. Alguém que comentou ali. Estou perdendo as esperanças. Então, esse sentimento de perdendo as esperanças é uma fraqueza, porque a esperança não pode ser perdida nunca, né? Porque a esperança é aquele sentimento interior de que o bem sempre vence. E outra coisa importante é que nós, nesta vida, tudo que acontece para nós é uma experiência de aprendizado. Então, nós sempre devemos perguntar: o que é que devo aprender com esta situação que eu estou vivendo? Isto que é a pergunta correta. Abrir a visão para olhar em volta e você perceber o que é que devemos aprender. Então, tem aquele aprendizado individual e tem o aprendizado coletivo, que é o que está acontecendo atualmente na sociedade aqui, nos dias atuais. Então, a sociedade está tendo que aprender uma coisa muito importante, e ela precisa colocar o foco nisso. É um aprendizado, e as coisas não são sempre do mesmo jeito, elas mudam o tempo todo, e nós é que fazemos isso mudar. Quando agimos positivamente, nós mudamos aquela situação. Quando entregamos para o desespero, entregamos para a desesperança, nos entregamos para a derrota, nós estamos sacrificando e estragando toda a possibilidade de uma transformação muito grande que vem depois da tempestade, que vem a bonança. Sim. Porque normalmente quando a gente está nesses momentos mais de tensão, né, e tensão que envolve o coletivo, a gente entra muito naquela indigestão da dualidade. Porque se a gente sai um pouco de cena para ver a arena, isso acontece através dos tempos. Nós estamos num momento crucial. Mas quantas vezes nós, enquanto civilização, passamos por situações que continham um princípio parecido? Então, nós não aprendemos, nós enquanto um corpo, né? Então, eu vejo essa questão da classificação, o máximo que eu tento chegar, eu faço esse exercício, é o maduro e o não maduro. É o que está ignorante, no sentido de ignorar, de não ter conhecimento, de não ter chegado ou de estar cedendo a um medo, a uma dúvida. E isso tudo vai gerando o quê? Vai gerando aquilo que a gente estava falando há pouco, que a alma pede. A mente, ela não pede nada. O universo, ele vai entender o sinal de frequência que você está enviando. Então, independente dos partidos, porque no final das contas nós não estamos partidos, né? A gente tem que se posicionar.
mas, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que isso faz parte de uma escada evolutiva. Muita coisa muito, muito complicada vai acontecer ao longo dessa jornada, mas como que nós vamos nos fortalecer e não perder as esperanças? Compreendendo que isso nada mais é do que um aprendizado em relação às escolhas que você faz enquanto vibração. O que você está vibrando, o que você está pedindo, o que você está clamando ou reclamando. Então, isso é muito sério, porque nós, às vezes, internamente, em função de toda a dificuldade, de toda a situação que não é uma coisa simples, né, de ser vivida, se chegou, é porque, de alguma forma, nós enviamos esse chamado, é aquela coisa, vibra no AM ou no FM, né? Então, o coletivo está pedindo por essa experiência, independente da classificação que está ali dentro. Estamos todos vivendo essa experiência. Como que nós vamos passar por ela agora? Como que nós passamos lá na Idade Média ou lá na Suméria? O que está se repetindo e que precisa mudar o padrão vibracional? Porque senão vão continuar chegando os desafios, enquanto nós não nos posicionarmos. É muito, muito fácil entrar no caos e perder a esperança. Aí você vira massa de manobra. Perfeito, exato, você explicou muito bem. As pessoas, elas estão sendo testadas. Povo, escuta isso que eu estou falando. Vocês estão sendo testados. Eu estou vendo muita gente que não está passando nesse teste. Está se entregando para a derrota. Vocês não deixa eu ilustrar uma coisa aqui para ver se vocês entendem. Eu estou aproveitando tudo isso que você está falando para colocar uma situação atual para a gente ajudar esse povo assim simultaneamente, né? Então vamos esclarecendo porque está afetando todo mundo emocionalmente, todo mundo está envolvido com isso. Conhecendo a história de como foi descoberto as ruínas de Machu Picchu, eu não me lembro agora o nome do arqueólogo americano que muito tempo atrás, ele descobriu uma pista da existência de uma cidade nas montanhas lá dos Andes, né? Então, a tal de Machu Picchu. Só que aquilo era um matagal, uma floresta tropical enorme. E ele passou meses com a sua equipe toda, meses e meses, enfrentando insetos, cobras, todo tipo de dificuldade, chuvas torrenciais, etc. e tal. E eles caminhando, e caminhava, e tentava abrir picada no mato, e tudo, enfim. Foi muito sacrificante, muito difícil. Até um dia que eles estavam acampados, perto, assim, de aquela mata muito fechada, eles sempre andavam no meio da mata fechada. E um dia lá, uma luzinha brilhou na cabeça dele, e deu na telha dele, numa direção de uma mata que tinha assim, ele falou, vou entrar aqui. Pegou o facão dele e começou a abrir ali. E ele deu de cara com a muralha. Quando eles já tinham decidido desistir daquilo, ele deu de cara com a primeira muralha e, através daquela, ele encontrou todas as outras. Agora, o detalhe importante, ele se tocou que ele tinha já passado por aquele ponto muitas vezes. Muitas vezes eles tinham girado, e, na verdade, ele estava retornando já. E quando ele decidiu fazer uma coisa diferente do que eles já tinham feito, e aí encontrou. Então, o que aconteceu? Foi encontrado uma belíssima cidade abandonada, né, perdida de Machu Picchu. Eu fui lá conhecer tudo, em 1991. E aí, qual é o exemplo que a gente tem disso? Faça sempre a mesma coisa, haja sempre do mesmo jeito, e você vai ter sempre o mesmo resultado.
Então, você quer ter sucesso nas coisas, quer ver a vida se abrir, quer ter novas possibilidades, procure sempre fazer coisas diferentes. Se não está dando certo de um jeito, procura do outro, procura de outro. Não se acomode, não se entregue à derrota, não se entregue ao medo. Você vê, se ele tivesse desistido ali, não tivesse feito o que ele decidiu fazer, provavelmente até hoje seria desconhecida esta cidade. Então, a mesma coisa funciona para a nossa vida aqui. Então, as pessoas ficam reclamando, que está perdido, que está tudo perdido. Que perdido nada. Não tem nada perdido. Na vida de ninguém está perdido. Só está perdido quando você se perde de si mesmo. Tá certo? Sim. Isso é muito, isso é muito forte. Essa história, vou guardar, viu? Vou usá-la, maravilhosa. Porque eu descobri num desses estudos, né, do aramaico, que as letras que foram traduzidas do hebraico, como eu sou o que eu sou, lá no aramaico proto-cananeu, chama Ihauerá. Ihauerá é haja o que houver. Uhum. Que é uma confiança ativa. É a confiança que você não está sentado esperando alguém vir resolver para você o que você pediu vibracionalmente para resolver. Ao mesmo tempo, você tem consciência de que você não é onisciente. Então, ao mesmo tempo, você sabe, aconteça o que acontecer, você tem que resgatar esse poder pessoal dentro de você e saber que você é que vai criar a vibração que você vai estar vivendo ali. E nós não podemos entregar isso na mão de algo externo, porque o externo, ele nunca vai alterar nada. Tanto que, independente da condição de vida que a pessoa está vivendo, eventualmente ela pode até parecer externamente que ela está numa condição muito boa, né, em termos práticos, mas às vezes ela está ali emanando escassez. Às vezes ela está ali triste, ela está sem motivação, ela está sem aquela alegria, sem aquele brilho no olhar de sentir que está fazendo o que veio fazer. Então, essa consciência de que haja o que houver, eu sei reconhecer motivos para agradecer, eu sei que o que está acontecendo é o que precisava estar acontecendo. É aquela situação, assim, de furou o pneu e aí você xinga e de repente você vê que 5 minutos na frente teve um acidente e morreram sei lá quantas pessoas, entende? Então, é você entender que tem algo por trás que está como um maestro dos acontecimentos e às vezes está fora do alcance da nossa mente, que ela está linear, ela não está fluente, né? É o que você disse, às vezes a gente fica preso e acorrentado no mental e não flui, né? Não flui entre o coração e a mente. A gente para aqui e aqui é o local onde a gente se manifesta, é como se fosse um rio que alguém foi lá e parou o fluxo. Quando para o fluxo, fica todo mundo parado, estagnado. E até a água, quando ela está estagnada, o que acontece com ela? Ela perde vida. Ela entra em estado de mortificação, ela apodrece. Então, nós precisamos estar em movimento e focados no que precisamos vibrar. E se chegou qualquer situação, seja ela agradável ou não, ali tem luz, ali tem oportunidade de você buscar um entendimento, né? Pegar o aprendizado que você buscou, que as pessoas que estão aqui estão buscando, né, através das suas lives, do conhecimento que elas pegam em você, trazer para o entendimento, que é o quê? Trazer para a vida delas e celebrar isso ao praticar. Porque não adianta nada a gente guardar aqui e não ser fluente, igual a gente fala em línguas, né, também. Você ser fluente é você deixar aquela informação ali vir de uma forma completa, porque senão você fica refém dos elementos externos, você vai depender
de uma decisão de uma pessoa, ou da aprovação de alguém, ou seja do que for. Seja o que acontecer, às vezes a gente acha que sabe que o melhor vai ser aquilo ali, ou não. Independente do que acontecer, como você vai se sentir em relação a isso é uma decisão que vai ser sempre sua. E toda vez que você reforçar uma reatividade em relação a isso ou aquilo ali vai tomar força. Nós sabemos que isso é um fato, que isso não é um provérbio. A gente sabe que tudo que a gente dá atenção, aquilo ali vai tomar uma força, vai tomar uma proporção maior. Então, é o que eu sempre falo, gente, nós queremos colocar força para que isso aconteça, então aqui não cabe a frequência de negatividade, de medo. Por quê? Porque se você falar sim, o universo vai falar sim. Se você falar não, o universo vai falar não também. Por quê? Porque você está emitindo a frequência e ele vai te responder. E ninguém pode fazer isso por você, né? Pois é, as pessoas se esquecem que nós somos co-criadores do nosso destino. Então, dependendo daquilo que você está vibrando naquele momento, é o destino que você está criando para você. Exato. Então, isso também influencia as decisões, os sentimentos, decisões de cada momento estão definindo o que vai acontecer depois. Então, isso é incrível, porque cada pessoa nasce no mundo já com uma missão pré-estabelecida, mas esta missão cabe dela. Nós já nascemos preparados, essa missão que nos é dada, a cada um, ela é exatamente dentro da nossa capacidade de cumprir essa missão. Então, não é dado nada além do que a capacidade que a pessoa tem, porque isso seria um crime, vamos dizer assim. Sim, seria sim. Né, te colocar uma responsabilidade sabendo que você não vai conseguir cumprir porque você não tem dados, não tem informações, não tem conhecimento suficiente para fazer aquilo. Então, cada pessoa tem condições de cumprir aquela missão. Mas depende de cada um, né? Depende de cada um acreditar em si mesmo, acreditar, conhecer muito mais, buscar muito mais coisas, porque a vida funciona dentro de um biorritmo, né? O biorritmo, ele tanto é assim, né? Tem um momento baixo, um momento alto, um momento baixo, um momento alto, mas esse biorritmo, ele vai girando em círculo, numa espiral ascendente. Então, muitas vezes, nós voltamos no mesmo ponto, mas um pouco acima. Porém, existem pessoas que ficam girando no mesmo lugar. Ela vira e volta no mesmo ponto, porque ela não acrescentou nada, ela perdeu o tempo dela com um monte de locubrações que não têm fundamento, se baseiam em mentiras, se baseiam em coisas não importantes, e aí ela perde o tempo dela, e aí ela não sobe o degrau, ela não faz a espiral. E ela retorna no mesmo ponto, vai apanhar de novo outra vez. E aí vai levar tudo outra vez, vai sofrer de novo outra vez. Porque se você deu um passo acima nessas condições evolutivas, você volta naquele mesmo ponto, mas você já superou aquele problema. Mas pode ter certeza que vai ter outras questões a serem superadas. Então, pessoal, não fiquem vibrando na mesma coisa o tempo todo. Vocês têm que estar sempre renovando esperanças, renovando as experiências, renovando a força interior, renovando tudo. Energia parada, ela é estagnada, energia estagnada, morte. As forjas do caminho, como que a gente começa a lidar com elas como se elas fossem
uma super poção, vamos dizer assim, né, para a gente ficar mais forte. Quando nós reconhecemos essas forjas, quando primeiramente a gente pensa assim, para eu estar no lugar que eu estou hoje e ter realizado tudo que eu realizei, né, e ser quem eu sou hoje, eu precisei passar por essas forjas. E se eu não tivesse passado, é o momento de você agradecer. Então, assim, a quem eu mais agradeço para eu ter chegado hoje e eventualmente está talvez começando a colocar o pé, como você disse, na minha missão. Se eu não tivesse tido pessoas e situações que me submetessem a uma necessidade de força interna, de superar, de me ajustar, de compreender, de mudar o meu olhar, hoje talvez eu não estivesse aqui. Talvez eu não estivesse pronta para fazer o que eu preciso fazer. Então, é a forma que você recebe. Uhum. É a forma como você disse, se chegou aquela forja para você, é dali onde vai vir a sua potência maior. Porque é muito fácil. A gente está conversando aqui, a gente tem modos de ver a vida muito parecidos, e isso é muito bacana, porque daí a gente começa a falar, a expandir, né, energeticamente essas informações e a trazer mais pessoas para caminhar com a gente. Mas onde que está a forja? Onde que está algo que vai fazer a gente dar esse salto? Eventualmente a gente conseguir até um atalhozinho nessa espiral. É quando chega alguém que está completamente oposto, e daí a gente consegue, como minha mãe trata maravilhosamente, respira, se conecta, ouve seu corpo, usa suas janelas de forma a mudar sua interpretação, porque esse poder é seu. A forma, a felicidade, ela é um olhar, a ira, ela é um olhar, a esperança, ela é também um olhar. E isso só você pode definir dentro de você. Perfeito, é isso mesmo. E as pessoas estão vivendo um momento apoteótico, um momento da grande transição planetária. Todos estão sendo mexidos nas entranhas, a fé de cada um está sendo testada de uma maneira como poucas vezes na história da humanidade já foi. Então, todas as pessoas estão sendo apertadas, estão sendo, como é que eu vou dizer, pressionadas dentro dessa situação toda que estamos vivendo, para que de dentro de cada um saia uma joia preciosa. Quando você pega um diamante lá na escavação, é uma pedra comum. Para ela se tornar um diamante, tem que passar pela lapidação. E a lapidação dói muito, porque bota naquele esmeril e ele vai comendo todas as arestas, todas as impurezas, e a pedra geme, sofre, grita, mas depois, quando termina, ela olha no espelho, estou colocando assim como uma representação da coisa, né? Que o ser humano é uma pedra, tem que deixar de ser uma pedra bruta, uma pedra que só sabe reclamar, uma pedra que só sabe viver de forma externamente, ele só sabe acreditar no que vê na televisão, acreditar na qualquer conversa dos outros, e não olha para os seus valores internos. Não olha que dentro dela tem valores incríveis, que nós estamos tendo a oportunidade raríssima agora de podermos, assim, exteriorizar esta riqueza, essa luz que cada um tem dentro de si. Então, nesses momentos de lapidação é que as coisas realmente acontecem. Não pensem que a ascensão da humanidade a um novo patamar de consciência se dá apenas assim,
meditando com a musiquinha de fundo, porque isso aí faz parte do processo, mas a cada aprendizado, cada desenvolvimento, você tem que depois colocar em prática. E para colocar em prática, vem o problema, vem a situação que é para você usar tudo que aprendeu para você resolver aquilo. Se você resolver, você vai para um novo nível. Não resolver, continua, vai voltar tudo de novo outra vez. Volta, porque muitas vezes, independente de ser um momento turbulento ou não, tem lugares da nossa vida que parecem quartos escuros, que estão fechados há muito tempo. E daí, quando alguém abre uma janela ou uma porta, às vezes você acha que quem sujou, porque está sujo, foi a luz que entrou. Ou às vezes você entra em pânico, porque está sujo demais, mas aí é aquela coisa, tem que limpar a gaveta, depois limpa no outro dia embaixo do tapete, vai arrumando. E no caso de estar tudo fechado, um breu, nem luz, nem janela, nem porta, nem nada, é a questão do fósforo. O isqueiro é uma escuridão gigante, mas um fósforo é capaz de te mostrar onde está a janela para você abrir. Então, assim, seja uma luz na escuridão. Né? Tem uma história muito legal sobre isso, que é um senhor que ele, a vida toda, ele tinha uma função de balançar as lanternas para que trens em linhas transversais não se chocassem. E um certo dia aconteceu um acidente muito ruim, todo mundo morreu, e foi assim, uma tragédia horrorosa, todo mundo desesperado e tal. E um advogado que sempre estava andando eventualmente nos trens, conhecia esse senhor, foi lá prontamente defendê-lo e percebeu uma hesitação lá no tribunal. Depois que ele ganhou, foi lá e perguntou: o senhor realmente balançou a lanterna? Aí ele falou: balancei, mas você não fez a pergunta certa. Aí ele falou: qual seria a pergunta certa? Ele falou: você não perguntou se a lanterna estava acesa? Então, às vezes, nós balançamos lanternas, nós sabemos o local, nós sabemos o horário, nós sabemos as regras, né? Nossa obsessão com regras e tudo, e esquecemos de ser coerentes com uma vida saudável e que nós precisamos substituir constantemente nossos hábitos para que nós possamos evoluir e, o mais importante, observar se a nossa lanterna está acesa. Porque se não estiver alinhado com sua alma, nada se sustenta. Então, o sustentável é o que está alinhado com a sua alma, é o que você acredita. E você vai ter que se esforçar das duas formas, ou buscando o novo, ou buscando subir na espiral, como você disse, ou mantendo aquele looping. Vai te levar a atenção da mesma forma. Agora, você quer desgastar a sua vida na inércia, na queixa, ou você pretende usar essa energia para poder deixar um legado, para poder deixar uma marca, para poder conectar de forma que a sua passagem nesse mundo seja maior do que a sua própria existência, do que o seu próprio interesse. Então é hora de buscar lá dentro o que precisa vibrar nesse momento para que nós possamos dar o salto vibracional que nós precisamos dar, porque tudo isso é uma oportunidade para que nós façamos essa transição. E ela não depende de ninguém que está fora. Ela depende de cada um de nós. Depende. Sempre vai depender de cada um. Ninguém é culpado de nada. Muito pelo contrário, as pessoas que se parecem na nossa vida com suas situações todas, elas servem para nos exercitar, para nós nos desenvolver. Então, aquele inimigo, aquele pessoa lá que parece que te vira uma pedra no seu sapato, é tudo para te exercitar, para você aprender a lidar com aquilo. E aquilo vai trazer um aprendizado muito grande. Então, aí vai entrar a questão, você sabe perdoar, você sabe entender por que aquela outra pessoa está fazendo isso com você, quais os problemas que ela teve na vida dela para estar agindo daquela forma, porque aparecem pessoas assim,
e agindo de forma gratuita, você nem conhece a pessoa, ela te vira uma inimiga. Eu tenho uma situação dessa aí, mas eu sei o que a pessoa passou, problema com os pais, né? Aliás, problema com pai e mãe é muito forte na vida das pessoas. Tem aí a questão da constelação familiar, que ajuda incrivelmente nessa parte também. Sim. O perdão, ele é um conceito muito interessante. No aramaico, rahamuta, quer dizer deixar passar. Eu brinco aqui em casa, eu falo, perdão é uma perda bem grande, é uma perda de um peso. Perdão. Perdão, porque é uma oportunidade aquilo ali. E, inclusive, quando vem aquilo ali, a hora que você mais vai avançar de forma mais rápida e daquela forma que às vezes a gente fala, gente, se contar ninguém acredita que aconteceu dessa forma, é no momento que você vê que essa pedra no seu sapato é onde está a melhor oportunidade que você poderia ter. Porque se é conectar, em vez de julgar, né? A gente classifica, a gente fica classificando, quando na verdade a gente coloca às vezes as crenças acima da experiência. E a crença não adianta eu falar com você do morango se eu não tiver comido morango. Porque eu não vou saber. Eu posso estudar sobre o morango e ficar aqui te dando uma lista decorada de informações. Mas, se eu não conseguir estar ali no presente, escutar, né, observar e receber aquilo que chegou com os braços abertos para o aprendizado que aquilo está me trazendo, eu estou jogando fora a vida. Porque o tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Para que a gente quer dinheiro? Para tornar nossas relações mais saudáveis, mais significativas. Mas esse valor não está no dinheiro, não está na viagem, não está na roupa, não tá em nada fora. Todos nós queremos nos relacionar. A gente pode até querer ficar sozinho durante um tempo, mas não existe essa coisa de, quero ficar sozinho o tempo todo. Tá bom, meu copo tá cheio. Se o copo tá cheio, o que tá fazendo aqui? Eu brinco com a minha mãe, ela morde e eu falo, a gente tem que beber para poder receber mais. A gente tem que se permitir ser influenciado e influenciar. Então, você recebe e compartilha. Receber e compartilhar é uma forma de você fazer o amar ao próximo como a ti mesmo. Então, na hora que você tá... Outro dia aconteceu aqui no condomínio, eu tava, assim, numa ligação super importante, uma situação de trabalho super séria, e eu ouvi um vizinho falando super alto. Qual foi o meu impulso? Achar ruim, né? Ai, esse moço tá aqui gritando e tá me atrapalhando e tal, não sei o quê. Aí, o que você faz? Opa, peraí, calma. Aí, você se observa e liga a chavinha e fala, chegou isso aqui por algum motivo. Quando eu cheguei lá fora, a mãe dele tinha acabado de falecer. Ele estava desesperado. Ele não tinha ninguém para conversar. Sabe lá o que os 2 minutos de conversa que eu tive com ele aqui na porta da casa fizeram nos momentos seguintes na vida dele? E como que isso em cascata afeta a vida de todo mundo? A gente esquece da conexão que está acontecendo e que uma palavra muda tudo na vida de todo mundo. Uma vírgula, 1 minuto de atraso é você entrar debaixo de um caminhão. A gente não sabe. Então, a gente tem que estar sempre agindo com a consciência de que ali no outro você está espelhando sempre algo que você precisa trabalhar em você. Seja isso agradável ou não. E se você conseguir ligar a chavinha e falar quanto mais desagradável, maior o potencial de eu acelerar o meu processo evolutivo, e é possível eu sentir prazer e alegria no processo, você muda completamente a perspectiva e muita coisa na vida começa a mudar. Muda a realidade.
No estudo da física quântica, vou assim contar rapidinho, uma das coisas que começou, que despertou muito a atenção dos pesquisadores, é que descobriram que, quando observando alguma amostra num microscópio atômico, que amplia, assim, incrivelmente, né, as amostras, eles perceberam alguma coisa estranha acontecendo quando começaram a usar. Não sei se você conhece isso. Perceberam o seguinte, que dependendo da situação do pesquisador, do que ele passou na casa dele, se ele se irritou no trânsito, ou com algum problema de família e tal, na casa dele. E a cada dia que ele chegava, ele ia olhar a amostra, essa amostra tinha comportamentos diferentes, em nível atômico, molecular. Nossa. Primeiro, eles não descobriram o que era. Mas como? Ontem estava de um jeito, agora está do outro. Mas aí, aquilo, poxa, para um pesquisador, tem que pesquisar por que isso está acontecendo. E aí ele foi pesquisando, ele começou a perceber que, de acordo com o emocional dele, ele alterava a amostra atomicamente. Então, e aí ele convidou outras pessoas também para ir fazer essa experiência, e ficou constatado que nós, como ser humano, nós alteramos atomicamente as coisas físicas à nossa volta. E aí vem os estudos depois, inclusive a água, né? A água tem um poder de absorver, assim, frequências bioeletrônicas em um nível muito alto. Então, quando você tem aquele professor, agora não me lembro o nome dele, que escreveu O Segredo da Água, que ele pesquisava, ele congelava a água, amostras de água diferentes, e cortava em lâminas muito finas e colocava no microscópio. E aí Masaru Emoto. Masaru Emoto, isso. Então, isso é uma realidade, uma imensa realidade que a medicina, a medicina convencional não quer aceitar, ou chama de farsante, essas coisas todas. Então, mas, na verdade, poxa, nós temos mais de 70% do nosso corpo é água. Então, as nossas emoções afetam uns aos outros de uma maneira assim que as pessoas nem sequer imaginam. E podem até provocar doenças nas outras pessoas. E podem também curar. Então, e isso tem a ver com tudo isso que você está dizendo. É impressionante isso, porque, assim, em alguns desses estudos da parte do xamanismo ancestral, que pega estudos da Índia Antiga, lá da Sibéria, do Nepal, lá na época que Freud e Lacan foram todos para lá estudar a parte de psiquiatria, essa parte dos totens, o que ficou bem provado, porque a gente consegue medir hoje com as máquinas, né? Cada glândula mestra, eu digo assim, tireoide, pineal, timo, né, do íntimo, as suprarrenais, todas essas glândulas mestras, cada uma, ela gira e ela deveria vibrar numa frequência específica. E elas comandam as subglândulas e, por conseguinte, o restante dos nossos órgãos e nosso corpo. Então, nosso corpo se comunica conosco. E a gente, a maior parte, água. Então, o que acontece? Tem lá o RV, que vibra super alto, e temos o infravermelho longo. Então, se a gente sai da classificação da dualidade e começa a medir as frequências, a gente começa a ver que a gente está interferindo tanto no ambiente quanto na nossa saúde o tempo todo. Então, aí eu percebo, se eu estou com uma dor de garganta, nosso corpo, ele é absurdamente mais inteligente até do que a gente, né? Porque eu estou falando aqui com você, eu comi há pouco tempo, eu não sei quanto suco gástrico eu estou precisando para poder digerir isso daqui. Imagina.
a gente não observa esses sinais. Então, o que minha garganta está querendo me dizer? Né? Onde estão essas curas nos alimentos? Né? Se é que eu consigo achar hoje em dia um alimento que não esteja contaminado, intoxicado com metais, e enfim, aí já é outra conversa, mas enfim. Os nossos hábitos, eles determinam a nossa saúde. Então, se eu, com a minha base de pensamento e sentimento, que eu estou escolhendo ter, vou manter uma vibração dentro de mim, dessa ou daquela forma, isso vai afetar a frequência das minhas glândulas. Então, a minha longevidade e a minha qualidade de vida, se eu estou com mais cortisol, ou com mais adrenalina, ou com mais ocitocina, isso tudo depende não só da alimentação, mas em relação a todo padrão de pensamento e de sentimento e de reatividade, né? O nível e a qualidade da minha reatividade. Que é aí que está a integridade, né? Aí que está o hiperfoco, porque o foco fica na visão, no olhar. O hiperfoco é o que eu não sei se é bode ou se é carneiro, porque quando ele está subindo a montanha, quando a gente está fazendo uma trilha, se você não sentir seu corpo todo, a gente sente no tendão, na perna, no braço, se a gente vai cair, se a gente não vai cair, né? A gente está subindo ali a montanha, e cada um tem a visão da montanha que sobe. Então, a gente precisa observar o que a gente está colocando no nosso corpo para experimentar, para depois não buscar uma droga numa drogaria que vai curar uma coisa e atrapalhar a outra e embotar meus sentidos, porque a gente não tem nem noção, porque parte daquela droga ali foi tirada de alguma planta lá da floresta e o resto você não tem noção o que está fazendo dentro de você, né? Aí a gente pode falar de vacina, de remédio, de laboratório, de um monte de coisa. Então, a nossa saúde, nossa longevidade e a nossa atuação como parte do todo, né, depende do que eu estou escolhendo vibrar dentro de mim. Né? E daí, se chega alguém, como você disse, eu estou perdendo a esperança. Tá. Então, onde que está isso? E daí, quando você começa a colocar o problema diferente e por uma outra perspectiva, você começa a se resgatar por dentro, para poder lidar com aquilo de uma outra forma. Porque se você coloca a sua felicidade, a sua capacidade de atuação naquilo ali que está fora, aí você não vai conseguir alterar nada. Você altera a realidade, como você disse, como um laser, né? Quando você faz de dentro para fora. Né? E quebra as cascas, né? As cascas de medo, as cascas de eu já sei, não quero fazer, as cascas de não vou mudar meu hábito, tô com muita raiva, né? Aquela coisa de vamos lutar com alguém porque este alguém está lutando. Aí quebram a casca de fora para dentro, aí a gente vira omelete. E não voa. Entendeu? Então é um processo interno e tá todo mundo conectado. Então é manter mesmo o foco, né? Porque vai ser difícil, mas é mais difícil você ficar no looping, no disco furado, do que você falar, opa, calma, vamos mudar esse hábito, vamos mudar esse pensamento, agora ele vai vir aqui. Porque a gente vira uma sopa, né? A gente é uma sopa de reações químicas. Então, se o seu cérebro está acostumado a ter uma reação, quando você passa por aquilo, aí você experimenta adrenalina, cortisol, isso e aquilo, e você resgata, né, e acorda o seu observador, o que acontece? Ele fala, opa, não, vem cá, vem cá, ego, senta aqui no banco do passageiro, porque eu estou no banco do motorista, né? Acho que seria isso. Exatamente. Mas isso tudo
Interessante, por que as pessoas, vamos dizer assim, eu fico aqui, você está explicando, estou prestando atenção e também estou observando os comentários aqui das pessoas. Então, eu vejo que as pessoas são dispersivas. Em função de uma coisa de curiosidade, elas perdem a essência do que estamos procurando transmitir. Então, ou seja, se ela está perdendo a essência, ela está ficando com a aparência. Então, e está ficando com a questão da curiosidade da coisa. Elas preferem, e eu percebo isso muito claramente, preferem, assim, uma explicação que a conforte, mas que não resolva. O que nós estamos colocando aqui nesse assunto profundo é uma situação para ajudar as pessoas a terem uma solução que vai ajudá-las incrivelmente, não somente na situação atual, mas todas as situações da vida dela. Mas mesmo assim, eu vejo que muitas pessoas preferem uma curiosidade. Ah, vai acontecer isso? Ergon, me fala se vai acontecer aquilo. Vai acontecer o que tem que acontecer. Então, não somente na questão política, mas também nas questões individuais de cada um, em todas as questões, tudo vai acontecer em função do comportamento de cada um. Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, um caso que ocorreu na cidade que eu nasci. Vou contar assim, bem curtinha a história. Dois caminhoneiros estavam num bar na cidade conversando. E estava aguardando um terceiro chegar. Isso tem muitos anos. Um terceiro chegar. Aí, estava demorando muito, tentavam ligar para ele, ninguém atendia. Um deles falou, eu vou pegar a caminhonete e vou lá até o posto de gasolina que ficava fora da cidade, vou lá para ver o que está acontecendo. E foi. No caminho, houve um acidente. Era uma subida, assim, numa avenida que é bem assim, inclinada. E no acidente, o rapaz que estava com o caminhão estava vindo para encontrar com eles, e esse aqui estava indo com a caminhonete para ver o mesmo lá. E os dois se chocaram. Na caminhonete tinha duas pessoas. Uma estava dirigindo e a outra estava do lado. A pessoa do caminhão estragou bem o caminhão, foi abatida muito forte, mas o incrível é que o que estava dirigindo, ele bateu de frente com o caminhão, amassou toda a caminhonete, ele ficou entre as ferragens e não teve um arranhão. O amigo dele do lado não teve nada, não aconteceu nada, não amassou nada e ele morreu. Qual é a diferença disso? Como é que se explica esse tipo de coisa sem esses conhecimentos que a gente está tentando aqui esclarecer para as pessoas? Porque o destino de cada um é construído por nós mesmos. Então, se formos analisar ali a vida de cada um deles e as situações diferentes da vida de cada um, a gente certamente vai entender por que isto aconteceu dessa forma. Qual é a experiência que se tira de uma situação dessa? Então, é muito importante a gente analisar tudo isso, porque reflete toda a situação que estamos vivendo nesse momento, ela está refletindo também de forma coletiva com cada um. Todos nós juntos estamos interferindo nesse destino. Esse destino é interferido de forma individual e coletiva, que é a somatória de todas as experiências e frustrações e medos, etc., de cada pessoa, aqui no caso do Brasil, por exemplo. Então, pessoal, eu estou me dirigindo a vocês. Pensem bem nisso. Pense bem no que vocês falam. Nós estamos aqui, a Tati está aqui,
está tentando abrir a mente de vocês para uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Vejam bem o que é que vocês estão fazendo com as suas vidas. Não fiquem na superficialidade das coisas. Não fiquem. Se vocês ficarem, vocês vão estarão repetindo os mesmos, mesmo que a situação, isso vai acontecer, a situação do Brasil toda se resolva, e vai resolver muito em breve, a vida de cada um vai ser, vocês vai ter a resposta da vida de acordo com a sua escolha, com as suas decisões. Então, não significa que porque vai resolver tudo, você vai ficar no paraíso. É muito importante o amadurecimento de cada um diante de tudo isso, porque nós estamos num momento, como é que eu vou dizer isso? De extrema importância na questão da transição, da ascensão, de do destino de cada um. O destino de todos nós está sendo selado. Se vocês ficam perdendo tempo com retóricas, né, com o mesmo blá, blá, blá de sempre, sem mergulhar para dentro de si mesmo e observar todas essas coisas, vai ser difícil. Vai ser muito difícil individualmente para cada um, porque o planeta por si só, ele está se elevando. É como uma carruagem que está passando e vai embarcar nela, vamos falar como mineiro aqui, vai. É um trem que está passando. Embarca nesse trem quem tem o ingresso. Se você não tem um ingresso, que é essa experiência interior madura de vida, né, não vai conseguir embarcar nesse trem que vai levar para este futuro que está brilhante, que está se abrindo pela nossa frente. Olha, outra coisa muito interessante. O fruto que foi traduzido como fruto, né, proibido, a tradução original dele é emanação. O que é uma emanação? A nossa palavra é uma emanação. Nossos pensamentos e sentimentos são emanações. Palavras são pactos. Poderes. Palavras são acordos. E ela é também um túnel do tempo. Porque quantas sabedorias milenares nos guiam até hoje? E quem nos escreveu essa sabedoria e nos trouxe essa sabedoria, como foi a vida dessa pessoa? Foi fácil? A referência de todo mundo aqui, eu posso apostar que as referências de sabedoria, de força espiritual, de força física, né, no sentido de atuação, de exemplo, de legado, que todos nós temos aqui de mestres, né, que nós estudamos, a vida deles como que foi? Aí, nesse momento, quando eu, às vezes, entro nessa onda do medo, eu falo, gente, mas que vergonha. Como é que foram as experiências dessas pessoas? O que elas passaram? Então, mais uma vez, nós precisamos lidar com um tripé para conseguirmos ficar de pé nesse momento de transição e nesse momento desafiador. Esse tripé chama poder, prazer e posse. Uhum. Posse como autorresponsabilidade. Ou seja, independente do que eu estou sentindo, o que eu vou falar, qual o impacto que isso vai ter? Porque abracadabra também é do aramaico, e ela quer dizer, eu crio enquanto eu falo. Então, o que eu falo num grupo, o que eu falo para as pessoas que vivem sob o mesmo teto que eu, o que eu falo para mim mesmo, tem uma reverberação na eternidade. É muito sério essa postura interna que nós temos para conosco. E nós estamos, como o Ergon falou, é muito sério. A gente está sendo testado, ninguém está aqui a passeio. E nós precisamos fazer jus, porque esse tempo nós podemos vir a conversar N vezes durante muitos anos ainda, mas isso aqui não volta, a ampulheta não para.
O tempo é o maior tesouro que nós temos e a palavra é a maior ferramenta. Perfeito, eu sempre digo isso. É isso mesmo. Então, que legado, que marca, onde que está indo a nossa flecha? Como é que nós estamos fazendo uso dessa contração? A gente está sentado com a mão no queixo, desmotivando a nós e aos outros? Ou nós estamos observando, respirando? Porque eu sempre ouvia dos meus ancestrais, eu estou falando de mãe, pai, vó, todo mundo. A gente tem 2 olhos, 2 narinas, 2 orelhas, uma boca. Então, por onde que começa? Não tem aquela frase? Tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, se antes de tudo a gente observa e escuta e se acalma, a gente pode virar e falar, vai adiantar alguma coisa eu entrar em pânico? Vai adiantar alguma coisa eu entrar nesse medo que vai me botar num buraco mais fundo ainda? Ou o melhor que eu tenho a fazer é aquietar minha mente e esperar até que eu possa contribuir de uma forma positiva, né, e assertiva. Porque sem serenidade, a gente não consegue ter nenhuma atitude, nem para com a gente mesmo, como a gente estava falando há pouco tempo aqui, nem para cuidar da nossa saúde. Exato, é isso mesmo. Então, seria mais ou menos por aí essa questão da gente ter muito cuidado com o que a gente permite passar. Porque tem um estudo que diz que nós somos nosso campo é eletromagnético. O que isso quer dizer? Os elétricos são os impulsos, nossas sinapses, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as coisas que estão por aí, a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Que nem ondas de micro-ondas, de rádio, as frequências que a gente emana, a gente sabe, a gente só não vê. E magnético é o que está vibrando, é o que é igual o ímã. Então, o que nós estamos criando? Agora é a hora da gente mostrar para que a gente veio. Exato. É isso aí. Assim embaixo. Não é fácil, não, mas é possível. Não, é uma questão de confiança ativa. O momento atual da humanidade não é para todos. A maioria, infelizmente, ainda não está preparada para transcender isso tudo. Não estão. É por isso que eu me dedico tanto, a sua mãe também, e agora bem-vinda você também, e outros, para buscar dar esse impulso para as pessoas, dar a oportunidade delas saírem do convencional e entrarem para dentro de um contexto muito maior, de uma profundidade muito maior de entendimento sobre a vida, porque as pessoas não têm conhecimento sobre a vida, elas ficam muito na superficialidade das coisas. Infelizmente, as religiões, elas trouxeram isso para as pessoas, é uma herança das religiões em colocar todo mundo com as respostas prontas, simples e sem profundidade. São respostas padronizadas. Então, Sim. Não existe padrão desse tipo. Nós temos, cada um de nós, uma realidade diferente. Então, não podemos nos basear na mesma coisa, todo mundo. É um mecanismo, né, na verdade, é um mecanismo de dominação. Porque, primeiro, se você parte da palavra religar, como é que você vai religar uma coisa que nunca esteve desligada? Exatamente. Né? As religiões, elas pegam e tiram você da árvore da vida, que é a da experiência, é a do sabor, e coloca você no saber. Bom e mal, errado, certo, isso e aquilo, julgamento, né? Os conflitos todos. Então, são experiências que a gente está passando. Agora, o que acontece? Tudo é uma questão de código de interpretação e comunicação. O Jardim do Éden, a tradução original é confiança ativa, Gnat Dania. Não é Jardim do Éden, é confiança ativa. Então, como que eu me vejo ali nesse jardim? O jardim é um estado de consciência.
Como que você cuida de um jardim? Jardim não é uma fazendinha onde tudo é igual, não tem uniformidade. O jardim, ele tem a unicidade e a diversidade. As pessoas precisam entender que elas precisam coexistir, respeitando os processos umas das outras. Começa aí, você vai tirando a erva daninha, você entende que uma flor precisa de sol, a outra precisa menos, que uma fruta é de uma época, e você cuida desse jardim, você tem esse olhar de jardineiro e precisa ter dentro de si, porque a gente vai deixando um monte de mato crescer dentro da gente e engolir a gente, e vira um mato só. Então, a gente precisa cuidar desse jardim. Do mesmo jeito que o tal do inferno, na tradução, estava falando de um local em Jerusalém, onde as pessoas que eram que não tinham a visão nômade, né? Porque o nômade ele respeita os ciclos e ele sabe onde que chove, onde que vai dar colheita. Então ele não tem problema em se movimentar e em sacralizar o que é diferente. As pessoas que queriam ficar no mesmo lugar, o que faz quando a gente está parado muito tempo no mesmo lugar? Junto o que? Lixo? Junta o que a gente não precisa mais, junta o que precisa jogar fora, junta coisa podre, vai juntando. Aí você tem que queimar. Aí dá aquele cheiro horrível. E aí aquelas vibrações de passado, de experiência, de confusão, de erros e de tudo começa a vibrar ali. E como nós estamos todos conectados e nós somos todos tocados pelas vibrações que estão aí o tempo inteiro, passa a ser também um estado de consciência. Então, o inferno e o jardim do Éden estão dentro de nós. Então, quando a gente começa a entender isso, pode estar acontecendo problema político, pode ter caído a bolsa. A gente, olha, tem Xerxes, tem Marco Aurélio, tem Egito, tem um monte de coisa. Quantas crises horríveis. Gente, imagina o que era viver na época, por exemplo, de Abraão. Ah, mas Abraão era abastado, era abundante, tá? Vai ser abundante lá, sem ter o banheiro, sem ter internet, sem ter chuveiro quente. Sabe? A gente perde a noção do que a gente tem para agradecer. A gente acordou vivo, a gente tem oportunidade de fazer tudo diferente naquele dia. Tudo. A forma de comunicar, a forma de segurar a reatividade para ver o que eu vou pensar sobre mim mesmo, no sentido de, muitas vezes a gente se vê de um jeito distorcido. Ah, eu não vou dar conta, ah, eu não sou bom o suficiente. Isso tudo, às vezes, são ecos de experiências de dor que nós começamos a fazer o quê? Cultivo de sofrimento. E aí, quando você volta lá naquele local e fala, poxa, por que eu estou pensando isso de novo? A gente esqueceu desse observador. Exato. A gente esqueceu, a gente não escuta, a gente não observa, né? Então a gente vai deixando a coisa levar e quando a gente vê, a gente acredita que não tem potência para transformar aquela situação. E tem. Só precisa tomar decisão. Decisão é o quê? Sem incisão. Ou seja, a situação lá, eu até me assustei, porque muitas vezes a gente cai, né? A gente cai nas pegadinhas aí. Mas, normalmente, eu não iria lá fora falar com aquele moço que a mãe tinha falecido. Entende? E quando você observa isso, abre um leque de possibilidades. E coisas começam a acontecer. Só que, para isso, ninguém vai se movimentar por você. Não está fora, ninguém vai vir resolver nada por você. Tudo já foi dado. A gente é que tem que encontrar dentro da gente e fazer jus. Porque a gente esquece que a gente nasceu, a gente precisa retribuir. Sabe como? Assim, não, porque as árvores e a vida é tudo gratuito não, precisa haver um equilíbrio de troca, tudo no universo é equilíbrio de troca. Sem água, sem sol, sem nutriente, a gente não tem fruto, não tem oxigênio, não tem sombra. Então, se você não faz o que você veio fazer, que é iluminar, mesmo que seja um fósforo riscado mostrando a janela para alguém, que seja você mesmo,
Então, você está aqui rodando em círculo. E a hora que acorda, você vai falar, nossa, então não adianta ficar se culpando pelo passado, mas agora existe uma oportunidade de você fazer o que você escolher. Isso é perfeitamente possível. Né? E é daí que vem essa força. E muda realmente, tá, gente? Eu falo assim por mim. Porque quem me conhece fala, gente, a casa tá caindo e a Vanessa tá... Porque não adianta. Vai adiantar alguma coisa eu ficar nervosa? Pelo contrário. E eu tenho o impulso de ficar nervosa? Nossa, mãe, demais. A gente é descendente de otomano, né, o Ergon? Pelo amor de Deus. Verdade. Então é um trabalho interno muito grande, não é fácil para ninguém, mas precisa estar alerta. Senão você joga a sua vida no lixo. Com certeza. O tempo vai embora. E você falou uma coisa aí, né, que lembra daquele cumprimento acho que da Jornada das Estrelas, se não me engano, fala que a força... não, Star Wars, que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Então, porque tem pessoas que não estão com a força, né? Tem pessoas que não estão com as forças. Por quê? Porque ela não quis. Simplesmente porque a força está aí, a luz da vida, a energia da vida está em todos os lugares, mas vai de cada um se ela aceita essa força da vida dentro da vida dela ou não. Ou se ela prefere só ficar reclamando, prefere só na parte negativa, na parte de egoísta da vida, então ela não desenvolve esse poder dentro dela. Tem um caso que eu vou contar aqui rapidinho também, que tem a ver com isso e serve para você passar para adiante. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, numa faculdade de psicologia nos Estados Unidos, ocorreu um caso que esses pesquisadores da faculdade começaram a estudar, de um acontecimento que ocorreu numa avenida lá nos Estados Unidos, não me lembro agora qual é o estado. Mas um carro vinha correndo na avenida e ele bateu no outro carro, no cruzamento, né, de uma avenida, bateu no outro carro que avançou o semáforo e ele capotou. No carro tinha o motorista, a mãe do motorista e um filho, sim, de 10 anos de idade. A mãe foi jogada para fora. Na hora que bateu, a porta abriu, ela caiu para fora, mas o filho menor, ele também foi jogado para fora e longe, porque estavam em muita velocidade. E o carro foi capotando e ficou em cima das pernas do filho, do menor. O outro que estava dirigindo ficou dentro do carro. E a mãe levantou-se, desesperada com aquela situação. Ela foi até o carro e com o filho ali com as pernas, um peso enorme em cima das pernas. O que ela fez? Ela, com a mão esquerda, meteu a mão embaixo do carro, levantou o carro de 1 tonelada e com a outra mão ela puxou o filho para fora. E muita gente viu isso. E com isso salvou as pernas do filho e tudo mais. Mas aí a pergunta é, que força é essa que essa mulher era uma super-heroína, né? Ela fazia parte dos Vingadores. Não, era uma senhora dona de casa. De onde que ela tirou esse poder todo de fazer isso? Então, na faculdade, começaram a pesquisar, a estudar isso. Aí chegaram à conclusão que é uma situação que a pessoa não consegue reproduzir intencionalmente. Não consegue, porque o que ela fez foi... Ela utilizou 2 campos, um instintivo, que é o instinto de salvar o filho, e o outro foi intuitivo, uma força superior que a envolveu. Aí você fala, Deus que ajudou. Não foi. Essa força está dentro dela. Nesse momento,
Ela, quando ela sentiu aquilo, ela não racionalizou, tipo, eu vou fazer isso, mas eu não tenho essa força toda para levantar, né? Ou ela seja dúvida, e a dúvida é um desastre na vida das pessoas, um desastre enorme, porque ela não acredita no potencial dela. Então, essa mãe não fez isso, ela não duvidou, ela simplesmente pegou e levantou e tirou o filho de baixo. Então, o que você está dizendo? Nós temos uma força sobre-humana dentro de nós, que pertence a nós, está à nossa disposição, desde que você acredite nisso, que você não fique se colocando como pequeno, como sofredor, coitadinho de mim. Então, aquelas pessoas que ficam presas na sua zona de conforto, sabe, e fica com inveja dos outros que conseguem fazer grandes coisas, e ela não consegue porque não quer. Então, é isso. De conforto, não tem nada, né, nessa zona de conforto. Uma coisa muito libertadora que eu descobri é uma coisa que vem sendo sistematicamente trabalhada através das religiões, que tem um braço político, sempre tiveram, né, por uma questão de dominação, de manipulação, né, através dos estudos conscienciais aí das nossas civilizações. Porém, inclusive, elas mudaram a tradução, não só mudaram a tradução, como proíbem que sejam falados os nomes de Deus e começaram a botar Senhor e tal, quando, na verdade, nos escritos originais, né, que vem de 22 letras só, tem 72 atributos. Esses atributos, de acordo com o que está lá, são alcançáveis por toda e qualquer parte da criação da nossa espécie. Uhum. A nossa espécie tem uma pequena diferença, tem duas pequenas diferenças básicas dos outros animais. Primeiro, os outros animais, eles não têm essa ilusão de controle. Eles não querem classificar e eles não querem controlar, eles fazem o que precisa ser feito. Outra diferença é que a nossa espécie, lá nos primórdios, né, na época dos coletores e dos caçadores, a gente começou a observar e a ver beleza nas coisas, de uma forma diferente dos animais. Essa é uma característica muito importante que está lá nesses registros. E isso é muito interessante, porque quando você consegue ver beleza, até na situação que te parece mais desagradável, a gente volta lá. É tudo um olhar, né? Porque você pode... Sempre vão vir as maldições, entre aspas, e as bênçãos. Mas você tem a capacidade de ver bênção em tudo. A partir do momento que você toma posse e autorresponsabilidade. E qual que é o indicador disso? Os desafios começam a mudar. Se você está no disco furado e não conseguiu desacorrentar das histórias que você conta para si mesmo, você vai ter uma série de repetições. Termina um relacionamento, arruma outro, o mesmo tipo de problema. Saiu de um trabalho, entrou no outro, também tem um problema mais ou menos parecido. Começam ali, na verdade, são respostas vibracionais ao que você pediu, porque o que pede é o inconsciente, a alma, como quiser chamar, né? São as suas solicitações, são essas. Então, se você tem noção que tem atributos que você pode usar de dentro para fora, provavelmente foi o que aconteceu com essa mulher. A fé e a força dela falaram tão alto que ela não pensou se era possível. Ela foi lá e fez. Não usou da razão, porque a razão iria dizer que ela não conseguiria fazer. Ela não tinha condição. Exato.
Então, a razão inferior, né? Porque nós temos a razão inferior e uma razão superior. Então, quando a gente escuta a razão superior, ela sabe de todas as coisas, porque é a razão do nosso eu sou maior. E a razão inferior é aquela que ainda está aprendendo tudo aqui, ela duvida das coisas o tempo todo, não conhece a si mesmo, enfim, um monte de problema. Então, ela tem ainda que amadurecer muito. E essa vida na Terra, e todas as experiências que estão tendo aqui, são justamente para aprimorar essa razão inferior aí, para elevá-la a um nível maior, né? Então, eu vivenciei um problema desse, uma situação dessa do carro e parecida, só que não foi com carro, e também e foi com um filho e com um sobrinho, e o que caiu na perna deles não era um carro, era uma pia pesadíssima. E aconteceu a mesma coisa. Eu virei, vi aquilo, coloquei a mão embaixo, levantei, tirei os dois embaixo e soltei e tal, e fui socorrer. O sobrinho quebrou dois ossos da perna e eu socorri eles na mesma hora ali. O outro, meu filho, não aconteceu nada. Tipo, você pode falar, milagrosamente. Não, não é milagre. Quando você conhece as situações, não existe milagre. Tudo tem explicação. Então, no outro dia, quando eu voltei lá, eu falei, eu levantei tão facilmente aquela pedra, eu vou colocar no lugar, né? É uma pia dessas antigas, de 3 cubas. Com as 2 mãos, eu não consegui levantar ela um tantinho assim do chão. Ela é muito pesada. Eu falei, vou danificar minha coluna aqui. Tive que 3 homens levantar para colocar no lugar. E fazendo muita força. Então, e você vê, nós temos esse poder dentro de nós, mas você não pode racionalizar nessa hora. Não. Nós que fazemos os milagres, né? Tem aquela passagem lá que Moisés abriu o mar no meio. Não. Tanto que quando eles pedem ajuda, né, os hebreus, a voz lá do Yahweh, que é o ágil que houver, que é um dos atributos, é uma energia, uma força, ele fala, por que vocês estão me chamando? Uhum. E nessa hora, por mais assim, extraordinário que possa parecer, o mundo externo é projeção do mundo interno. E ele é criado individual e coletivamente, não tem muito para onde correr. Então está tudo nas nossas mãos. Exatamente isso. Então, pessoal, vocês ouviram o que ela falou agora. O que estão vivendo no mundo externo é uma projeção do mundo interno. Na situação do Brasil, é uma situação coletiva. Significa que todos estão passando por uma situação para evolução, para vocês evoluírem, para aprenderem com isso, de tal forma que numa outra situação muito mais light, não aprenderiam. De jeito nenhum. Então, a gente tem que passar por essa situação. Muitos, eu sei que vão transcender isso, vão ter um despertar enorme. E outros ainda vão continuar no mesmo disco, girando ali, né? Tipo LP riscado, né? Que vira no mesmo lugar e não consegue passar para a faixa seguinte. Então, precisamos, assim, mudar interiormente. Esse momento é um momento propício para isso. E olha, andem rápido, porque isso não vai durar muito tempo, não. Vai ser não. Curto. O trem está passando. O trem mineiro está passando. Está passando. Eu vou deixar aqui um exercício. Na verdade, é parte do curso, mas eu acho me ajudou tanto que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, é uma frase que é: o que não sou eu é Deus. É uma frase que mexeu muito comigo, eu custei a internalizar, mas o que isso significa? Tudo que vem de fora é uma manifestação divina que está me oferecendo a oportunidade de eu evoluir. E surpresa, não acaba nunca. É uma escada eterna que a gente está subindo. Agora, esse exercício foi fantástico. O que acontece? Você pega ou um cristal ou algum objeto qualquer. Você pode fazer isso quando você estiver num momento tranquilo, em casa, se quiserem anotar. Você vai pegar esse objeto, um livro, um caderno, o que for, e você vai segurar na mão direita. E daí você vai
fechar o olho nesse momento que você estiver sozinho, sem interrupções, e vai pensar numa das situações mais difíceis da sua vida. Pode ser essa situação que estamos passando coletivamente, ou pode ser alguma coisa que te marcou e que te deixa com dificuldade de lidar com uma série de outros setores da sua vida, pode ser o que for. E você vai se permitir voltar lá e sentir tudo de novo. De repente, você vai conscientemente olhar para esse objeto, sair desse campo e olhar para esse objeto como se fosse a última coisa que você vai fazer na vida. Olhar como você nunca olhou. Olhar para ver a textura, para ver as cores, para ver o material. E depois você vai voltar nesse lugar de novo. Você faz isso 3 vezes. No final, você vai ver que você tem absoluta capacidade, força e habilidade de ligar uma chave dentro de você e entrar e sair de um assunto, e entrar e sair de uma frequência vibracional, emocional e mental a hora que você bem quiser e decidir. E isso mexeu comigo, que eu fiquei uns 3 dias assim, gente, não é possível que era tão simples. E é. O que você vai permitir vibrar dentro de você é uma responsabilidade e um potencial e um poder gigante que é seu. E ninguém pode te tirar isso. Ninguém. Você está aqui e você tem isso dentro de você porque foi te dado por mérito seu. Como você vai utilizar isso? Aí você vai decidir, se conectando com o que está à volta com mais consciência. Porque voto não muda nada. O que muda é a consciência. Isso mesmo. Não é o governo, não é nada. É a consciência que você escolhe ter para olhar para o que virá. Isso sim vai mudar tudo que virá amanhã, depois e depois. Isso aí é uma questão de medir a frequência. Não tem para onde correr. Seria mais ou menos por aí. É o que tem me ajudado muito nesses últimos tempos. Eu sei que não está fácil para ninguém. Tudo que eu estou falando aqui, estou falando com um respeito e uma reverência imensa. Saibam que eu compartilho, tá? Dos sentimentos e das questões todas partilhadas aqui por vocês. Não tem uma que não tenha passado pela minha cabeça, pelo meu coração. Mas a nossa postura diante delas é um exercício diário. E é possível. Maravilha. Gostei demais. E nesse curso que você vai fazer, você pode comentar sobre os Sim, itens? sim. Não acabei nem te fazendo as perguntas aí que era para fazer, mas entrou no meio. A gente falamos de tudo. Foi maravilhoso, nossa. Então, esse curso é um workshop independente, mas ele, ao mesmo tempo, é o início de uma jornada, vão haver 11 módulos, que vão tratar de conceitos e de virtudes para poder chegar nessa posse, que é uma autorresponsabilidade em que você se permite ter prazer e resgatar o poder pessoal. Prazer no sentido de se sentir bem, independente do que está fora de você. Você conseguir se colocar e se conectar, mas num exercício contínuo. E onde que isso começa? Através das nossas portas. Então, as nossas portas são o nosso olhar, né? A nossa forma de ouvir, a nossa forma de sentir o gosto, né? A diferença entre o saber e o sabor, né? Os cheiros, né? Onde que cheira bem, onde que não cheira bem, onde que eu me coloco, né? Porque todo mundo aqui, a gente já é grande, a gente não é bebê, né? Quem é colocado é um bebê. E mesmo assim ele sai do lugar, ele sai engatinhando. Então, onde nós estamos nos colocando, então vai ser uma jornada para aprofundar e usar esses sentidos de uma forma mais eficaz para que eu possa receber a vida de forma a me empoderar e lidar com ela de uma forma mais potente, mais assertiva e que vai me gerar outros resultados, porque quando você muda o olhar, os resultados das suas decisões e ações automaticamente vão te trazer
um novo resultado, uma nova consequência. Você deixa de ser consequência do que está fora e começa a ser causa de algumas mudanças na sua própria vida. Mudar, transformar verdadeiramente a sua própria vida, como protagonista desse processo. É isso, e vai ser amanhã, e depois, tá? Esse curso aconteceria na última semana, mas em respeito ao momento da última semana que todos nós sabemos, a pedidos de alguns já inscritos, eu transferi para esse fim de semana. Vai ser de 18 às 21 horas, dias 13 e 14. O link está aí na descrição e espero vê-los lá. E, nossa, queria agradecer imensamente a oportunidade, agradecer pelo tempo de vocês, preciosíssimo, a esse espaço maravilhoso, Ergon. Nossa, não tem palavras. Foi maravilhoso mesmo. Obrigado, foi um prazer imenso aqui ter você aqui. A gente vai fazer isso outras vezes, com certeza. Gratidão. Estou até pensando aqui em agendar futuramente aí, numa outra vez, e fazer nós três aqui, eu, você e a Emília. Ai, que lindo! Adorei! Conta comigo, podem contar comigo e vamos seguir juntos aí, que muita coisa boa vem pela frente. Isso, vai muito bom, eu adorei você, você é maravilhosa. Gratidão. E, pessoal, não percam essa oportunidade aí, vai ser muito bom, tenho certeza que vocês vão terminar esse trabalho assim muito mais valorizados interiormente em relação à vida, entendendo muito melhor os processos que ocorrem, porque, olha, ter consciência das coisas, olha, a gente diz que, eu digo a mesma coisa que você, o tempo é o nosso maior tesouro, porque se você não tem tempo, não consegue nada, não pode fazer nada e tudo mais. Mas tem uma segunda coisa aí que também é um tesouro enorme, é a consciência. Porque se nós não temos consciência das coisas, ou seja, ter ciência das coisas, não a ciência ensinada nas faculdades, a ciência da vida, se nós não temos isso, não temos tempo, não temos nada. Não temos nada, não vivenciamos nada, estamos perdendo tempo. Né? Nasce, cresce, sofre, morre. Ficamos escravos, né? E nem sabe por que está aqui. Então, esse conhecimento é para você saber por que você está aqui. Para você entender que os processos que ocorrem à nossa volta, eles fazem parte de um contexto muito maior, onde que todos vocês estão sendo elevados à consciência da luz. Porque sem isso, não vai para lugar nenhum, não vamos. Essa consciência da luz, que é a nossa origem, o nosso passado, o nosso presente, que nós estamos construindo o nosso futuro. E o futuro da humanidade é maravilhoso, é fantástico. É uma pena que eu não possa falar muitas coisas. Não posso falar, mas eu posso dizer para vocês, aguentem firmes, busquem a paz interior, não fiquem se envolvendo com o passado que está sendo diluído. Pessoal, entenda o que eu vou dizer aqui, vou dizer sem dizer. Olha, uma velha era está desmoronando, uma velha era, um velho tempo, a velha casa, o velho mundo está se desmanchando e vocês estão vendo este mundo desmanchar. Não haverá um novo mundo sem que este mundo desmanche. Entendam isso. Vocês vão ver muito mais coisas acontecendo na sequência, coisas assim que, se vocês não estão nesse caminho da consciência, não irão entender nada.
O mundo antigo, a idade do ferro, a idade do ranger de dentes, a idade do sofrimento, a idade do Kali Yuga, ela está indo para o ralo. Acabou. Ela precisa desmanchar. E o que nós estamos vendo em nosso país hoje é justamente isso. Pessoal, mais uma coisa que eu quero falar. Durante todo o tempo da história, e não é só do Brasil, tudo isso que eu estou dizendo vale para o mundo inteiro. Toda a história do mundo, do Brasil, de todos os países, foram sendo guardados muita sujeira embaixo do tapete da história. E as pessoas caminham em cima dessa podridão e não as via de frente. Você não consegue limpar uma sujeira que não vê. Inclusive, ela acabou de falar um exemplo aí que eu achei muito, muito bom, porque para quem faz uma limpeza de uma casa, né, se você tem pouca luz, você vai ver pouca sujeira. Não é assim? Você não vê muita sujeira. Mas se você acender uma luz bem forte, vai ver tanta sujeira que não tinha visto. Então, pessoal, há uma luz imensa em cima deste país. E vocês estão agora vendo a sujeira que estava aí, de uma forma que não tinha visto isso antes. E toda essa sujeira, para ser retirada daí, ela tinha que ser mostrada primeiro, porque muita gente estava seguindo, pisando nessa sujeira, se sujando com ela, sem perceber. Essa sujeira é do engano, da mentira e de todos esses sentimentos e emoções de sofrimento, de toda a podridão do passado. E ela agora está sendo mostrada para todos, para que vocês abram a consciência e vejam, e não fiquem vibrando nesta energia que está desmoronando. Vibrem na luz, no novo, na consciência, porque você vai acompanhar nesse processo de mudança toda planetária, você colocar o foco seu nisso, nesse sofrimento, nessa dor, nessa lamentação, nessa choradeira, e que morreu, que foi preso, que isso, que aquilo, entre nessa e você vai junto. É isso que você quer? Se não quer, supere isso. Entenda isso que eu estou dizendo. O mundo está passando por uma última etapa para uma transformação gigantesca que a nossa mente, por mais que a gente conheça tanta coisa, ainda assim não podemos imaginar a grandeza que vai ser. E estamos assim na última etapa, na última prova, nos últimos momentos. Grandes coisas virão pela frente. E vocês precisam estar preparados para isso, porque não entrará nesse novo tempo quem não estiver vibrando nele. Não entrará para esta luz desse novo mundo quem estiver com impurezas dentro de si. Porque se você tentar entrar, é o mesmo que você colocar uma vela de parafina do lado de uma fogueira enorme, você vai derreter. Então, mude sua sintonia, mude sua energia, mude seu modo de ver, eleve essa energia, supere, passe a planar sobre tudo isso, perdoe sempre, perdoe, livre-se do passado. Livre-se do passado e, terceira coisa, livre-se do passado. Foque no novo. O novo é que é importante. A harmonia, a luz de uma nova terra que prometida já foi lá no passado distante e que está sendo dada para todos vocês, mas para aqueles que merecem, aqueles que não se escolheram para isso e preferiram ficar vibrando na dor, no sofrimento, na perda de isso, daquilo, é para lá que vocês vão rodar junto e perderão o trem. Então, pode falar.
Uma coisa também que está me guiando e me ajudando muito a cada dia é o conceito de paz. Porque não tem nada que nós estejamos buscando e com o coração pedindo mais do que paz nesse momento. E a palavra original para paz é shalem. Shalem quer dizer sem dívidas. E sem dívidas nós não estamos falando só da questão financeira, nós estamos falando de dívidas relacionais, emocionais, espirituais, históricas. Então, que nós possamos ter esse olhar mais abrangente para uma história que não é de 50 anos para cá, é de 50 mil ou mais. Então, que a gente possa ter essa misericórdia para conosco mesmos e para com os outros, para que a gente consiga dar a outra face vibracional. Porque se nós correspondermos ao que está acontecendo, vibrando do mesmo jeito, nós só vamos alimentar a esse terceiro, que a gente não quer que perdure. É exatamente o que o Egon falou. Se a gente permanecer lá atrás, a gente fica acorrentado e não sai do lugar. Então, vamos receber o que vem com coragem, né? Coragem que vem de cor, de coração. Estamos todos subindo. Muita gratidão. Todos estamos subindo a montanha. E aqueles que decidirem ficar olhando para trás e para baixo, adivinha o que vai acontecer? Né? Ou atrás e para baixo vai atrair você lá para baixo, para o abismo. Então, se você quer um futuro maravilhoso, você quer um novo mundo, você quer o que está vindo por aí de fato, e não só sou eu que estou falando, a maioria segue a Bíblia fala da nova terra, e nós já estamos diante dessa nova terra. Então, você tem que focar nela, focar no novo tempo, focar no cume da montanha, focar no objetivo. Não fique olhando tanto para os lados. Você ficar chorando, reclamando, com dó, com pena, não vai trazer solução nenhuma para nada. Você vai fazer parte do problema, porque é mais um que vai estar complicando a vida de quem está caminhando para subir. Então, vivencie esse momento da transformação interior, dessa despedida do velho mundo, e que venha essa nova era para valer, porque ela está chegando aí de uma maneira... Gente, eu conheço tanto sobre isso, mas tanto, que eu ficaria aqui anos explicando tudo isso para vocês. E estou muito contente com o que está vindo por aí. E eu sei o que está vindo. E mesmo sabendo, eu sei quase nada perto da grandeza que vai ser. Então, eu quero dizer também que ontem eu fiz uma live de mais de 1h30, falando desses assuntos aqui, analisando a situação do momento que estamos vivendo. E essa live, ela está lá no nosso canal, na plataforma do Ergon Play, porque não dá para colocar aqui no YouTube, porque eles bloqueiam por qualquer coisa. Tudo que se coloca aqui, que seja meio assim, eles já interpretam como sendo que você está atacando eles, então eles bloqueiam. Meu canal ficou bloqueado por 3 meses, não esse canal aqui, o canal meu original. Agora liberaram, eu vou voltar a colocar vídeos lá. Então, mas eu vou deixar esse canal apenas para falar sobre assuntos de autoconhecimento, de metafísica, de saúde, de cura e tudo mais, mas não posso falar de política. Até mais para frente, aí, muito em breve, eu poderei voltar a falar, porque eu sei que toda essa sujeira que está aí, ela vai para a lata de lixo, que é o lugar onde deveria estar. Então, fiquem em paz, fiquem na luz, fiquem com o nosso carinho, nosso amor. Obrigado pela presença, obrigado a você que brilhantou assim incrivelmente esse trabalho de hoje. E não percam aí, pessoal, que ela tem muita coisa para vocês. Vai ser maravilhoso, tenho certeza disso. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até breve.
Namastê. Namastê.